Que Deus abençoe as crianças, por favor. Vem para cá. Gente, olha só, eu estou à procura, estou tentando procurar na igreja uma criança feia. Eu até agora não achei. Então, se alguém achar, principalmente se for o pai ou a mãe, me comunique. Amém? Porque filho de coruja é sempre bonito. Vamos orar? Pai, libera nossas crianças para estar na salinha, sendo abençoados, sendo guardados, protegidos pelo Senhor, e que eles encontrem lá na sala onde eles estarão o conhecimento, a sabedoria do Senhor, para que eles possam crescer e aprender dentro da tua graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, podem ir. Denis. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo, fique à vontade. Aqui você está junto. Obrigado, pastor. Eu gostaria que tivesse na África, pegar umas 8 horas, 9 horas. Boa noite, paz do Senhor para os irmãos, amém? Queria falar para o pastor que vai ser difícil mesmo achar uma criança feia, porque o povo dessa igreja é um povo lindo demais. Então como que vamos ter crianças feias, não é? É tão bom estar aqui com vocês sempre e receber todo esse carinho dos irmãos. No momento que eu piso em Cabo Frio, nem preciso esperar chegar na igreja para começar a receber o carinho dos irmãos, e é maravilhoso. Os irmãos estão me ouvindo? Porque eu não estou me ouvindo muito bem. Todo mundo me ouvindo? Então tá bom. É sempre muito gostoso estar aqui com os irmãos. E não importa as circunstâncias, como o pastor disse, minha esposa está no hospital agora, mas nós cantamos: quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o seu Deus. Porque eu sei que o meu Deus é muito maior do que a pior doença que pode haver naquele hospital. Eu sei que o meu Deus é maior do que as minhas circunstâncias. Eu sei que Ele é maior do que os meus problemas, do que as minhas preocupações, do que as minhas frustrações. Ele é maior do que tudo. Ele venceu a morte para nos dar vida. E não foi qualquer vidinha, não. A palavra de Deus diz que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. E Romanos 8, versículo 36. Enquanto eu estava adorando, Deus sempre me traz um renovo quando eu estou aqui. É sempre tão gostoso. O pastor veio falar comigo. Eu estava chorando ali no meu canto. Ele falou: não se preocupa não, sua esposa já foi medicada, ela está bem. Eu falei: não, pastor, eu estou bem. Só estou aqui adorando ao Senhor. E nós não podemos conter a presença de Deus. Existe uma unção muito especial sobre este lugar, que eu nunca consigo conter. E eu estava ali adorando, e eu me lembrei do texto de Romanos 8, 36, que diz: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos. A palavra não diz que nós seremos um dia no futuro. Nós somos mais do que vencedores. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, eu nunca vou deixar de falar do amor desse Deus e de tudo o que Ele tem feito na minha vida, através da minha vida e na vida daqueles que estão lá do outro lado. Porque, como nós cantamos essa mesma canção, todos hão de ver. Eu quero, nesses próximos minutos, o pastor me deu liberdade, mas prometo terminar hoje, tá, pastor? Quero, nesses próximos minutos, compartilhar um pouquinho do que Deus continua fazendo lá na Índia, através de nós, não só através de mim. Sua esposa está bem, está em casa já. Obrigado, glória a Deus. Ela
Minha esposa já está em casa, para a glória de Deus. Nós cremos na cura, no milagre, e toda a honra, toda a glória seja dada ao único que é digno. Amém? Sara estava muito animada para conhecer os irmãos e louvar a Deus com os irmãos. Estava pronta para ministrar o louvor, cantar com a igreja. Mas nós cremos nos propósitos de Deus. Amém? E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Só para atualizar os irmãos que nos acompanham, que sabem, nos casamos dia 6 de dezembro no Canadá. E tem sido uma loucura desde então. A família da Sara está toda no Canadá, por isso nos casamos lá. Mas ela nasceu em Portugal, foi para o Canadá quando tinha 3 anos de idade, então cresceu lá. Nós nos casamos dia 6 de dezembro, no dia 10 de dezembro, 11 de dezembro, chegamos no Brasil. E no dia 22 de dezembro já saímos do Brasil a caminho da Índia. Chegamos na Índia numa sexta-feira e na segunda-feira já estávamos no escritório. Tivemos reuniões aquela semana inteira e já começamos a trabalhar. E tem sido assim até hoje. Tivemos que sair da Índia por causa do visto no meio do caminho. Depois de 3 meses nós tivemos que sair, não tínhamos mais permissão para ficar no país. Fomos até a Tailândia, ficamos uns dias lá, voltamos para a Índia. E agora tivemos que voltar para o Brasil também, mais uma vez por causa do visto. A Índia está se fechando cada vez mais para o Evangelho. O último primeiro-ministro, novo governo que entrou em vigor no ano passado, o primeiro-ministro disse que ele quer que a Índia volte a ser um país 100% hindu. E no ano passado, em dezembro, no dia 25, eles começaram um programa que eles deram o nome de Volta para Casa. E eles dizem que eles vão converter os cristãos de volta ao hinduísmo. E eles começaram a fazer isso no Natal. Eles disseram que no dia que os cristãos usam para falar do seu Deus e converter os hindus, eles fariam o contrário. Eles iriam trazer os hindus de volta para casa. Eles querem converter os cristãos de volta ao hinduísmo. E isso tem fechado, principalmente para nós também, estrangeiros no país, que não temos permissão para ser missionários lá. Então a questão do visto tem ficado cada vez mais difícil para nós. Esse é o motivo de oração. Por isso nós estamos aqui no Brasil mais uma vez. Mas nós cremos que se Deus tem um propósito para nós, mesmo que todas as leis do país mudem, se Ele quiser que nós estejamos lá, as portas vão se abrir. Amém? E é por isso que nós estamos nos preparando para voltar para a Índia no final de julho, porque nós temos compromissos lá nos primeiros dias de agosto. E nós cremos que as portas vão se abrir e a vontade de Deus será feita na nossa vida. Amém? Eu queria compartilhar um pouquinho do nosso ministério, para quem não conhece, para você que já conhece, te lembrar do que nós fazemos, antes que eu compartilhe algo da palavra de Deus. Compartilhar com você o que Deus tem feito através de nós na Índia. Nós continuamos trabalhando junto com a OM, Operação Mobilização, nossa agência missionária, mas somos sustentados por igrejas como a Comunidade Amai-vos, que nos sustenta desde que eu fui para a Índia, 5 anos atrás, pastor, o tempo passa, hein? E essa igreja continua fiel nas suas ofertas, nas suas orações e nas mensagens de Facebook, que são muito importantes, que nos dão muita força. Muito obrigado por todo o carinho e o apoio de vocês. Estamos trabalhando com um ministério que se chama Dalit Freedom Network. Você vai entender um pouquinho o que é isso, que nós chamamos de DFN. Como você sabe, a Índia é um país super populoso, 1 bilhão, 200 milhões de pessoas. 83% da população serve o hinduísmo. E o hinduísmo, eles acreditam em um único Deus, que eles dizem que, apesar dos milhares de deuses, existe um Deus só, que é o Deus Brahma. Todos os outros deuses são as manifestações de Brahma. E isso são mais de, dizem, 33 milhões de deuses, não sabemos. Mas existe apenas um Deus, Brahma. E Brahma é o criador do universo. Brahma criou todas as pessoas e todo o universo. Só que Brahma não criou o ser humano de maneira igual. Ele criou as pessoas de maneira desigual. Alguns saíram da cabeça de Brahma, outros do tronco de Brahma, outros das pernas de Brahma. E a casta mais baixa, que são os Sudras, saíram dos pés de Brahma. Algumas pessoas acham que essa é a casta mais baixa, mas não. Existe ainda alguns que estão ainda abaixo dos pés de Brahma, que são os Dalits. São 300 milhões de pessoas. Pode passar para mim, por favor? 300 milhões de pessoas. Mais do que a população do Brasil. Que eles acreditam que eles nasceram contra a vontade de Deus. Eles nasceram a partir da poeira que sai dos pés de Brahma. E por não terem saído do corpo de Brahma, eles não têm alma.
E o hindu, ele acredita na vida após a morte. Você morre nessa vida e você vai se reencarnar na outra vida. Então, tudo que ele faz, desde educação, trabalho, todas as suas atividades, é pensando, focando na vida futura. Porque nessa vida eles não têm esperança nenhuma mais. Então, a esperança é agradar os seus deuses aqui, para que talvez os deuses deem uma reencarnação melhor para eles no futuro. E pelos Dalits não acreditarem que eles não têm alma, eles acreditam que são intocáveis, impuros, tão impuros que qualquer coisa que um Dalit toca, qualquer lugar que ele entra, aquele lugar se torna impuro. Na Índia, você já deve ter visto na novela ou nos programas de TV, existe uma cultura muito forte que é do chai, um chazinho que eles tomam várias vezes por dia, muito famoso. E existem barraquinhas de chá em todos os lugares, na rua, qualquer rua que você entra, você sempre vai encontrar uma lojinha de chai. E eles sempre vendem num copinho de vidro ou de alumínio, como nas padarias, a gente toma o nosso cafezinho, né? Que eles lavam depois e usam novamente. Mas em todas as barracas de chai, eles sempre vão ter um copinho como esse de barro, que é para os Dalits. Porque mesmo que ele tenha o dinheiro para ir lá comprar o seu chá, depois que o Dalit toca num copo, ninguém mais deve tocar naquele copo. Então ele recebe um copo de barro, e depois que ele toma, ele deve quebrar aquele copo no chão, para que ninguém mais toque em algo que um Dalit tocou. Porque ele é considerado uma pessoa intocável. E por isso, eles não têm acesso à educação, eles não têm acesso a cuidados de saúde, eles não têm acesso a trabalho digno, eles são inferiores aos animais. Uma vaca tem muito mais valor, porque a vaca é considerada um deus. Mas um Dalit, se ele tocar numa vaca, nós temos histórias que nós conhecemos, que nós vimos e acompanhamos, de pessoas que foram assassinadas, foram mortas. Isso aconteceu em Delhi, mas eles foram acusados de terem tocado na vaca antes que ela morresse. Diz que ela ainda estava viva quando eles tocaram nela. E por isso, 5 pessoas foram mortas, simplesmente porque tocaram em algo que eles consideram sagrado, em um animal. E aí você entende que a vida de um Dalit não tem valor nenhum. E em 2001, foi quando o nosso ministério Dalits Freedom Network começou. Os líderes Dalits se reuniram em Delhi. E eles chamaram líderes religiosos. Pode passar para mim, por favor. Eles chamaram líderes de diferentes religiões, do hinduísmo, do sikhismo, do islamismo, do cristianismo, para pedir ajuda. E eles disseram, olha, nós não aguentamos mais viver nessa opressão, nessa humilhação. Não aguentamos mais ver nossas mulheres sendo exploradas, as nossas crianças sendo traficadas. Precisamos de ajuda. Quem vai nos ajudar? E o diretor da nossa organização, da OM Índia, ele estava nessa reunião. E aí ele viu a porta aberta para nós mostrarmos na prática o que é o Evangelho. Porque quando você lê os Evangelhos, você vê que os milagres que Jesus realizava e a maneira como Jesus transformava a vida das pessoas era muito natural. A Bíblia diz, Jesus, andando pelo caminho, ele encontrava um doente, botava a mão ali na cabeça, ele era curado. Ele estava conversando com a multidão, o povo estava com fome, o que Jesus fazia? O que a gente tem aqui? É pouco? Mas não, vamos dar graças ao Pai, vamos entregar ao Pai. E ele alimentava a multidão, ele supria todas as necessidades das pessoas. Ele não saía pregando a salvação simplesmente, ele supria a necessidade do povo. E aí foi que nós vimos uma porta aberta para mostrarmos o que é o Evangelho de Jesus. E os Dalits, naquela reunião, aconteceu em Delhi, em 2001, eles fizeram 3 pedidos. Próximo para mim. Eles pediram, o primeiro deles foi, eduquem os nossos filhos, porque nossas crianças não têm acesso à escola. E quando elas conseguem se matricular numa escola, é a escola do governo, que não tem que pagar, mas elas aprendem apenas na língua local. E a Índia é um país que tem 23 línguas oficiais, sendo a primeira delas o inglês, e mais de 2.000 línguas e dialetos diferentes. Se você não fala inglês, você não consegue trabalhar em lugar nenhum. O inglês é a língua do mercado de trabalho. E nas escolas do governo, eles aprendem apenas na língua local. No nosso estado, onde eu moro, nós falamos Telugu. Então, a primeira língua é o inglês, a segunda é o hindi, e a língua oficial do estado é o Telugu. Então, os Dalits pediram, eduquem os nossos filhos, uma educação em inglês que os prepare para o mercado de trabalho. O segundo pedido deles foi, salvem as nossas mulheres que estão sendo abusadas, que estão sendo traficadas, que estão na prostituição, porque uma mulher Dalit é ainda mais oprimida, porque a mulher já não tem valor nenhum na Índia. Sara tem sofrido muito com isso, porque ela é líder de louvor, trabalha com os jovens,
e muitas vezes, até mesmo no meio cristão, eu preciso ir e falar por ela. Porque quando uma mulher fala, ninguém dá ouvidos. Eles precisam da figura masculina. As mulheres não têm valor nenhum na Índia. E o terceiro pedido deles foi: sejam a nossa voz. Sejam a nossa voz. Olhe para nós. E vão e conte para o mundo inteiro a miséria e a desgraça que nós estamos vivendo. Para ver se alguém vai ter compaixão de nós. Então nós decidimos ser a resposta desse povo. Pode passar. E nós começamos em 2001, então, desenvolver projetos para atender as necessidades dos Dalits. E o primeiro deles, qual que foi? O primeiro pedido dos Dalits foi: eduque os nossos filhos. Nós começamos, então, pode passar, a construir escolas particulares, escolas em inglês, com alto nível de ensino, onde eles pagam uma pequena taxa de matrícula e uma pequena ajuda mensal de 50 rúpias, que é menos de $1, mas custa $28 por mês para manter essas crianças na escola. Por aluno, são $28. E hoje, depois de 14 anos, nós já temos 107 escolas, com cerca de 26 mil alunos. Você pode glorificar a Deus por isso? São 26 mil crianças, que representam 26 mil famílias, que estão tendo a sua vida transformada. São escolas cristãs, desde o berçário, do maternal, até o ensino médio. Elas já saem dali prontas para ir para a faculdade. 26 mil alunos. Infelizmente, apenas 12 mil dessas crianças têm patrocinadores. É por isso que o Dalits Freedom Network existe, para ser a voz dos Dalits, e espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro. E levantamos não só no Brasil, estamos começando a trabalhar no Brasil agora, mas já trabalhamos em outros países, para levantar mantenedores para todas essas crianças, para que possamos mantê-las na escola até que elas se formem, e que possamos continuar construindo escolas. Nós não queremos parar em 107 escolas. Nossa promessa em 2001 foi de 100 escolas. Mas o nosso Deus faz muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, amém? E além disso, o segundo pedido dos Dalits, qual que foi? Salvem as nossas mulheres. Foi por isso que nós começamos, então, o trabalho de combate ao tráfico de pessoas. E eu já contei para vocês da Casa Resgate que nós abrimos. São meninas que são vítimas da prostituição ritualizada. O que é isso? Existe uma prática muito forte no estado onde eu moro, elas são chamadas de jognis. As jognis são oferecidas aos templos quando são bem novinhas, cerca de 6, 7, 8 anos. E essas crianças, quando são dedicadas, no ritual é feito um casamento entre elas, a menina, e os deuses. Então aquela menina não tem o direito de se casar para o resto da vida, porque ela se torna mulher dos deuses. E a função dela, a forma de adoração dela, é dar prazer aos homens. E ela acredita que é assim. Maldições vão ser quebradas na sua família, na sua comunidade. E ela vai também ter uma encarnação melhor na próxima vida. E só na cidade onde nós moramos, existem cerca de 12 mil prostitutas dos templos. Não fazem por dinheiro, não ganham um centavo. O que elas ganham, às vezes, é um prato de comida para sobreviverem, para continuar trabalhando, e muita droga na veia para ficar acordada por tantas horas, porque nós temos meninas na nossa casa com 15 anos que chegavam a atender 20 homens no mesmo dia. Então nós abrimos essa casa para essas meninas, e hoje nós temos 40 meninas morando conosco, que frequentam a nossa escola. 3 delas se formaram nesse ano, estão indo para a faculdade, e vamos continuar acompanhando essas meninas. Queremos ver essas meninas se casando, para a glória de Deus. E nós pensamos que era isso, nosso trabalho de combate ao tráfico. Quanto custaria para nós, por exemplo, adotar uma criança dessa? E trazer para o Brasil? Não, nós queremos ajudar a manter. As meninas da nossa Casa Resgate, elas precisam de um cuidado muito especial. São psicólogos, são fonoaudiólogos, são professores particulares, porque muitas delas nunca frequentaram a escola. São muitos profissionais envolvidos. Então, nós precisamos de cerca de $70 por mês, por menina. Hoje, R$210. Mas o senhor vai entender o que Deus está fazendo na Índia. E não era minha intenção falar disso, mas se a igreja quiser contribuir ainda mais, de alguma maneira,
nós imaginamos que era esse o propósito de Deus, resgatar algumas meninas e trazer para morar conosco numa casa. E elas vieram sem falar uma palavra de inglês, foram para a escola, e um ano depois, quando você olha as fotos do antes e do depois, quase não dá para reconhecer. E quando elas voltaram para suas vilas para visitar as suas mães, porque elas têm mães, só não sabem quem é o pai, mas elas têm família, quando elas voltaram para suas casas, as comunidades, não só a comunidade onde elas moravam, mas as comunidades vizinhas, vieram correndo até nós, pedir ajuda. Porque eles viram a transformação na vida daquelas crianças. E mulheres que eram diognís, prostitutas dos templos, elas chegaram até nós, sem que a gente falasse nada. E elas disseram, nós queremos sair dessa vida, nos ajude. E hoje, depois de 4 anos que nós começamos esse trabalho, nós temos ex-diognís, ex-prostitutas dos templos, que trabalham para a nossa organização, que são líderes em 100 comunidades diferentes, fazendo um trabalho de prevenção, de conscientização e de resgate, em 100 vilas. E só no último ano, no ano passado, se não me engano, foram 1.114 dedicações que iriam acontecer, e essas mulheres que eram prostitutas e hoje trabalham para nós, elas conseguiram impedir que essas meninas fossem dedicadas. Mais de 1.000 crianças que estariam na prostituição, nós conseguimos impedir que isso acontecesse. Amém? E nós entendemos que os planos de Deus são muito maiores mesmo. Porque nós vimos que é muito trabalho e é muito investimento também, você resgatar, você tirar a criança da vila e trazer para uma casa. Nós entendemos que é muito melhor deixar que elas fiquem lá e ajudar as suas famílias, as suas mães, a cuidarem dos seus filhos e a se autossustentar. E foi aí também que nasceu um outro projeto que eu vou falar para você, de desenvolvimento econômico. Mas além disso, trabalho de combate ao tráfico, de prevenção, de conscientização, nós temos também nosso trabalho na área da saúde. Nós temos hoje 60 agentes comunitários de saúde, 60 enfermeiros que trabalham junto com as nossas escolas, cuidando da saúde dos nossos alunos e também das famílias dos alunos. Nós treinamos esses enfermeiros na nossa própria clínica que temos na cidade de Hyderabad, e eles viajam por nossas escolas. Temos 5 clínicas regionais em estados diferentes da Índia, 2 clínicas móveis que são ônibus que vão nos lugares mais afastados para dar atendimento médico e dentário para as pessoas que vivem em vilas mais afastadas, e temos 2 centros também de tratamento de HIV e AIDS. Porque muitas dessas mulheres, imagina, desde pequena, com 12 anos começam a atender cerca de 10, 20 homens por dia. Imagina como elas não chegam até nós. Nós já pegamos crianças de 10 anos que eram HIV positivo, e nós já cuidamos de mulheres de 30 anos que morreram na casa que nós temos de HIV. Então, nós abrimos também um centro para cuidar dessas pessoas. Esse é o nosso trabalho na área da saúde. E nós temos também um trabalho de desenvolvimento econômico. Próximo slide. São 60 centros hoje de treinamento profissionalizante. Os nossos alunos, eles vão para a escola todos uniformizados, com uma calça social, uma camisa, gravatinha, um cinto. E quem que costura a roupa desses 26 mil alunos? As próprias mães dos alunos, que são treinadas dentro do centro, que fica dentro da escola. Nós temos grupos de autoajuda, que nós chamamos, são 2.000 centros, grupos de autoajuda, com mais de 22 mil inscritos hoje. E essas mulheres, elas têm aula de administração, de como administrar o seu próprio dinheiro e administrar o seu próprio negócio. Então, nós damos um empréstimo para essas mulheres, e com o conhecimento de como administrar aquilo, elas compram a sua própria máquina, começam o seu próprio negócio. E elas começam a trabalhar para nós. Elas costuram os uniformes dos alunos. Nós pagamos essas mulheres. E com esse dinheiro, elas pagam o empréstimo de volta. E assim, comunidades inteiras têm sido transformadas para a glória de Deus. E quando nós chegamos nesses lugares, onde só existem Dalits, pessoas intocáveis, que não têm nenhuma certidão de nascimento, porque nem o governo os considera. As meninas, as 40 meninas da nossa casa, nós que escolhemos a data de nascimento delas. A gente olha e fala, acho que você tem 4 anos. E a gente, cada obreiro, escolhe uma data de aniversário. Então tem uma menina na casa, que o aniversário dela é dia 15 de janeiro, que é o meu aniversário. E assim, cada um escolheu o aniversário das meninas, porque elas não sabem quando nasceram. São totalmente esquecidos, abandonados, sem valor nenhum. Quando nós chegamos ali,
oferecendo tudo isso para eles, coisas que eles lutaram a vida inteira e não encontraram em lugar nenhum. Eles olham para nós e falam: calma aí, tem alguma coisa errada, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? Porque a gente não tem nada. Tem alguma coisa estranha. E aí, dentro das escolas, na sala de aula, seja dando um atendimento médico, ou dando um curso de corte e costura, seja onde for, nós temos a oportunidade de falar do amor do nosso Deus, de falar do Jesus que ama cada um daqueles intocáveis. E nós podemos abraçar essas pessoas e mostrar na prática o amor do nosso Deus. E é por isso que não é à toa que igrejas, você pode colocar para mim, vem por último, você não consegue ver o número ali, não sei se você consegue enxergar. A igreja vem em último lugar, a igreja é a consequência disso tudo. Porque as pessoas, elas vêm correndo para Jesus. E nos últimos 15 anos, foram mais de 3.300 igrejas que foram abertas na Índia, através desse trabalho. E os pastores são treinados no nosso seminário, dentro do campus da OM. Nós temos um seminário teológico de 4 anos, porque cada lugar fala uma língua diferente. Precisamos de obreiros indianos. Todos eles vão para Hyderabad, já aprendem a falar um inglês melhor, um hindi melhor, que é a segunda língua oficial da Índia, mas eles podem ir para o seu próprio povo e pregar a palavra na sua própria língua. E nós temos hoje mais de 3.000 pastores que foram treinados por nós. E nós cremos que Deus tem muito mais preparado para nós. E é por isso que nós não desanimamos, que nós não vamos desistir. E se você quiser investir em algum desses projetos, você pode falar comigo depois. Porque nós sabemos que Deus tem muito mais. São 300 milhões de Dalits. Isso é mais do que a população inteira do Brasil. O que nós estamos fazendo, os números podem ser altos, mas são 300 milhões de pessoas. Existe muito mais para ser feito. E a nossa missão, minha e da Sara ali na Índia, nós trabalhamos na criação, no desenvolvimento e a coordenação de projetos, principalmente projetos para o patrocínio de crianças, levantar mais patrocinadores e administrar o dinheiro que nós temos. São 12.000 patrocínios para 26.000 crianças. Então, sempre temos que tirar de um lugar para cobrir o outro. Então, nós trabalhamos desenvolvendo projetos ali nessa área. Trabalhamos também na coordenação de novos obreiros. Já estou ali há 5 anos, conheço bem o país, conheço bem a organização, sei tudo o que está acontecendo por ali. Então, hoje, parte do meu trabalho é coordenar os novos obreiros que chegam para trabalhar conosco, de vários lugares diferentes do mundo. E estamos trabalhando também no treinamento de líderes no discipulado de indianos ali na Índia. A Sara é líder de louvor hoje. Estamos treinando novos líderes jovens, trabalhando com jovens. E tem sido uma experiência muito gostosa, mas tem sido uma experiência também muito desafiadora. E quando você se coloca à disposição do Senhor para servir numa terra tão distante, numa cultura tão diferente, e num ministério que, para a glória de Deus, tem feito um estrago tão grande no inferno. Ah, meu querido, o inimigo se levanta contra você. E o inimigo tem se levantado contra nós. E nunca foi fácil morar na Índia, nunca foi fácil trabalhar na Índia. Mas, à medida que Deus vai colocando novas responsabilidades sobre nós, o trabalho e nosso ministério vai crescendo, nós sentimos que o diabo tenta ainda mais forte nos destruir, nos parar, nos impedir. E os últimos meses que passamos ali na Índia, preciso ser sincero com você, e eu não estou aqui me lamentando para você ficar com dó de mim, apenas compartilhando, abrindo o coração, para que você entenda que não são só flores. Muitas vezes a gente fantasia muito, né, a obra missionária, mas não é. E esses primeiros meses como casados, eu e a Sara ali, nós enfrentamos tanta luta, tanta oposição, tantos ataques do inimigo, que nós tivemos momentos que nós sentamos juntos na sala de casa, tivemos uma conversa racional, não aquelas conversas de emoção que você está deprimido, ou estressado, ou nervoso e sai falando bobeira, não. Conversas racionais. E nós perguntamos para nós mesmos, perguntamos para Deus, Deus, será que nós devemos continuar? Ou mais do que isso, será que nós queremos? Será que nós queremos continuar? Porque parece difícil demais. Parece sofrido demais. Não sei se eu quero isso para mim, não.
E às vezes, jovem, acabei de casar, fico pensando, poderia muito bem ficar no meu país, na minha terra, no Brasil, ou ficar na terra da minha esposa, no Canadá, onde a economia ainda é melhor. O que nós estamos fazendo aqui? Mas, olhando para a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você algo que está no livro de Ruth. Quando nós olhamos a palavra de Deus, pode passar para mim, nós vemos que Deus tem um plano que nós não conseguimos imaginar. Que os planos de Deus vão muito além da nossa imaginação. E mesmo que tudo aqui embaixo pareça confuso, pareça sofrido, pareça apenas lágrimas, Jesus nunca nos prometeu que a vida seria um mar de rosas. Ele disse que nós teríamos aflições, e quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que o tempo todo do seu ministério, Jesus sofreu perseguição, oposição, necessidade, mas mesmo assim, ele não deixou de cumprir o propósito que o Pai tinha para ele, porque ele sabia que o Pai tinha um plano que nós não conseguimos imaginar. Eu quero que você vá comigo para o livro de Ruth, no capítulo 1, você pode acompanhar comigo, você pode passar nos versículos para mim, por favor, tá? O texto está todo ali, nós vamos pular alguns versículos, eu quero ler com você. Livro de Ruth, a partir do versículo 1, do capítulo 1, diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube que em Moabe o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Versículo 11. Disse, porém, Noemi às suas noras: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Versículo 19. Prosseguiram, pois, as 2, Noemi e Ruth, até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E eu me deparei com esse texto na semana passada. E quando eu li isso, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Eu fiquei pensando, Noemi falar uma coisa dessa, que saiu do povo de Deus, que conhecia Deus, chegar no ponto de falar algo assim. Pode passar para mim, por favor? O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Eu percebi como nós podemos, às vezes, ficar tão sufocados com os nossos problemas, com as nossas frustrações, que nós nos esquecemos de quem nosso Deus é. Nós esquecemos que o nosso Deus não é um Deus que traz desgraça, que traz peso sobre nós, mas é um Deus que tem um propósito em todas as coisas, até mesmo no nosso sofrimento. Até nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós sabemos que o nome dele será glorificado. Porque ele diz que tudo que ele faz é bom, e que é ele que sabe os planos que ele tem para nós, não somos nós, é ele. E os pensamentos que ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Nosso Deus não pesa a mão sobre nós. Mas Noemi, ela estava sofrendo tanto, depois de ter saído da sua terra, ido morar numa terra estrangeira, em busca de uma vida melhor, de novas esperanças, estava passando fome, e foi com a sua família, com seu esposo e com os seus 2 filhos, buscando uma qualidade de vida melhor. E quando ela chega ali, o seu marido morre. E depois de uns anos, os seus 2 filhos também morrem.
E o que era uma mulher viúva sem filhos naquele tempo? Era como uma pobre mulher Dalet, sozinha, abandonada. Não tinha ninguém que cuidasse dela na sua velhice. Por isso que ela decidiu voltar para a sua terra. Ela disse, a vida para mim acabou. Vocês que são novas ainda, vocês ainda têm esperança de se casarem um dia e terem uma vida? Há esperança para vocês, o Senhor vai agir com compaixão com vocês. Fiquem aqui, mas eu, velha, viúva, a vida para mim acabou. A vida para mim não tem esperança. E quantas vezes, no ministério, na Índia, eu cheguei a pensar, eu acho que o meu ministério acabou, porque eu não quero mais, está difícil demais. Para mim já chega. Quantas vezes nós achamos que não tem esperança? Quantas vezes nós vamos dormir de manhã com a cabeça tão cheia que não conseguimos dormir porque não sabemos como vamos pagar a conta do dia seguinte? Ou temos um problema de saúde, que os médicos não acham solução e a gente perde a esperança e acha que acabou. E nos esquecemos do poder do nosso Deus. E passamos a carregar fardos nas nossas costas que não pertencem a nós. Eu quero falar 3 pontos rapidinho com você. O fardo de Noemi, o peso que Noemi começou a carregar, a amargura que ela começou a alimentar no seu coração contra o próprio Deus. Mas também, em terceiro lugar, a bênção de Noemi, porque Deus tinha, como Ele tem para cada um de nós, um plano inimaginável. Algo que talvez Noemi morreu sem poder contemplar na sua plenitude o que Deus tinha preparado para ela e através dela. Em primeiro lugar, passa para mim, por favor. O fardo de Noemi, a perda, ela disse no versículo 21, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Eu vim para essa terra procurando algo e no fim eu acabei perdendo tudo e estou voltando agora sem nada. E ela carregava também uma decepção muito grande. Versículo 21 ela também diz, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Um peso nas suas costas, tão grande, que ela esqueceu que no Salmos 73, 26, diz, o meu corpo e o meu coração podem se desfalecer, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Todos nós enfrentamos momentos que nós chegamos a viver como Noemi. Carregamos fardos em nossas costas, mas precisamos nesses momentos nos lembrar das promessas na palavra de Deus, que nos encorajam e que nos provam que o nosso Deus não é um Deus de desgraça, Ele é um Deus de bênção e de bênção abundante. No Salmo 55, 22 diz, entregue as suas preocupações, todas as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará, jamais deixará que o justo venha a cair. E na semana passada, eu passei por uns dias assim de novo, que eu fiquei fazendo contas, e eu vendo a situação do real, a situação do dólar hoje, a economia do Brasil, e a dificuldade que estamos tendo com a nossa documentação, tanto para registrar o nosso casamento no Brasil, para conseguir a documentação para a Sara, o visto permanente, o registro dela aqui, e tudo que nós precisamos legalmente para poder ir para a Índia, no final de julho, 1 mês e meio não é nada, para todo esse trabalho burocrático que no Brasil leva tempo. E toda a dificuldade financeira, as passagens já estão mais altas em dólar. Em real, então, eu falei, Deus, não vai acontecer em 1 mês e meio. Eu comecei a carregar um peso tão grande nas minhas costas. Falei, não vai dar, eu não vou conseguir. E preparando uma caravana de pastores, pastor, mais uma chance que o senhor está tendo, dia 4 de agosto, estamos saindo com uma caravana do Brasil, de pastores e líderes para a Índia, uma caravana de 10 dias, ok? Te passo detalhes depois. E eu falando com pastores e as pessoas comprando passagem para ir para a Índia, e eu não tenho a minha própria passagem, e as pessoas tirando visto para ir na caravana, e eu não tenho visto, porque eles podem ir com visto de turista, mas eu não. E eu falei, não, eu acho melhor a gente fazer outros planos. E comecei a colocar mais peso nas costas. Não, o que eu vou fazer? Que tipo de trabalho que eu vou arrumar no Brasil? E a Sara, o que ela vai fazer aqui? E foi quando Deus me levou na palavra e começou a me lembrar das suas promessas. E a me falar com aquela voz doce que só Ele tem. Entregue seus problemas a mim. Entrega. Não se preocupa não.
Seu trabalho, sua preocupação é com os pastores que precisam organizar a viagem deles e com os 300 milhões de dólares que vocês comprometeram lá na Índia. Se preocupe com eles. O resto deixa que eu faço. Falei, tá bom, Deus. Eu vou continuar me preocupando com eles. E se o Senhor quiser que eu trabalhe para eles lá na Índia, eu vou. Agora, se o Senhor quiser que eu trabalhe para eles aqui do Brasil, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Mas, o fardo que não é teu, meu irmão, tira das suas costas. Tira. Eu lembro de um dia que eu estava saindo da Índia, nessa preocupação toda, que eu nunca aprendo a confiar inteiramente. Eu me lembro de uma irmãzinha que chegou para mim, e ela fez assim nos meus ombros. E ela olhou bem nos meus olhos e falou, tira o fardo. Esse fardo não é seu, não carrega não. Está carregando esse peso por quê? Se a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Ele já levou. Esse peso não é meu. Tira das costas. Carrega isso não. Segunda coisa que Noemi começou a carregar foi uma amargura muito grande. Estava aborrecida com Deus. O texto diz, versículo 20, o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Tão amarga que ela decidiu mudar de nome. Ela falou, não me chame mais de Noemi não. Porque Noemi significa o quê? Suavidade, leveza. Ela disse, me chamem de Mara, que significa amarga. Porque a mão do Senhor, versículo 13, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela não conseguia entender e confiar que Deus tinha um plano até no sofrimento dela. Nós vamos entender o plano que Deus tinha para gerações futuras. Plano que talvez ela não chegou a ver, mas Deus tinha um plano. No livro de Jó, versículo 13, capítulo 13, versículo 15 diz, Jó disse no seu sofrimento, quando ele estava ali perto da morte, e todo mundo já tinha perdido a esperança por ele, nem a mulher dele não cria por ele mais, os amigos zombavam dele, Jó, ele conseguiu fazer o que Noemi não conseguiu. No meio do sofrimento ele disse, não, ainda que ele me mate, ainda que eu morra nessa situação, nele esperarei. Ainda que eu morra sem ver salvação, eu continuarei esperando e confiando nele, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive, eu sei que ele não falha, eu sei que ele não mente, eu sei que por fim, Jó disse, ele se levantará do seu trono, eu sei em quem eu tenho crido, por mais necessidades e lutas que eu esteja enfrentando, eu sei em quem tenho crido. Eu posso estar aqui sozinho hoje com uma esposa no hospital, que para a glória de Deus já está em casa, mas mesmo assim eu sei em quem tenho crido. Posso não ter R$1 no banco, mas eu sei que as minhas necessidades Ele vai suprir, e que se eu preciso pagar $3.000 numa passagem para chegar na Índia, por mais que para mim seja um absurdo de caro, e que seja dinheiro suficiente para começar a minha vida aqui no Brasil, eu sei que não existe nada que é grande demais para o meu Deus. Eu sei em quem tenho crido. Jeremias, como eu já citei, 29:11 diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Não fica aí pensando muito não, nos seus problemas. Não fica se preocupando demais não. Criando rancor, amargura e às vezes até se voltando contra Deus. Não. Confia até o fim, porque eu tenho um plano muito maior do que você possa imaginar. E eu quero falar um pouquinho desse plano. Você conhece a história. Se você continuar lendo o texto, qual que era o plano que Deus tinha para Noemi e Ruth? O plano de enviar um resgatador. Porque naquele tempo, quando a mulher ficava viúva, o parente mais próximo podia pagar, nós chamamos na ilha de dote, pagar uma quantia para resgatar aquela mulher e se casar com ela, para que eles pudessem dar continuidade ao nome da família e àquela geração. E quando ela volta para sua terra, ela encontra quem? Ruth, Noemi, Boaz. E Boaz, ele paga um preço por Noemi e por Ruth. E ele se casa com Ruth. E no versículo
9 e 10 diz: vocês hoje são testemunhas. Boaz chamou os líderes da cidade, que era como devia ser naquela época, e ele disse na frente de todos: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, e também o direito de ter como mulher a moabita Ruth. E eles se casam, e Boaz e Ruth, eles têm um filho. Alguém sabe o nome desse filho? Obed. O pai de Jessé. Ruth e Boaz, eles têm um filho. E no versículo 14 e 15, diz: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. O menino dará a você, a Noemi, vida, e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama, e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi, ela tinha uma preocupação de que ela ia viver sozinha, abandonada, de que ela não teria mais ninguém para cuidar dela na sua velhice. Mas Deus tinha um plano de trazer um resgatador, alguém que pagaria o preço por ela, por sua nora, e traria àquela família novamente esperança. E lá atrás no livro de Ruth, já estávamos nos falando de quem? Do nosso resgatador, aquele que pagou o preço por nós, Jesus Cristo. E se você observar o mistério que tem nisso, como eu comecei a ler e a pensar e a fazer as contas, quem que é pai de quem, e que geração que leva a geração, eu falei, caramba, os planos de Deus são mesmo muito maiores do que nós podemos imaginar. No finalzinho do livro de Ruth, diz no versículo 17, as mulheres celebraram e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E se nós formos lá para Mateus, capítulo 1, versículo 17, diz: assim ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Quando que Noemi podia imaginar que Deus estava lá tirando de uma terra, levando para uma terra distante, para que os seus filhos se casassem com uma mulher de uma terra distante, depois ela voltaria para a sua terra, e aquela sua nora viúva se casaria então com um homem que era o resgatador, e desse homem sairia a linhagem. E eu imagino que Noemi morreu sem saber disso. E às vezes eu fico pensando, talvez eu morra sem ver os frutos do meu trabalho na Índia. Porque muitas vezes olhamos para a situação do país e pensamos, será que vale a pena todo investimento, todo trabalho, todos esses anos aqui? Mas quando eu vejo a palavra de Deus, eu não me preocupo mais com isso. Porque mesmo que eu não veja, eu sei que o meu Deus tem um plano muito maior do que eu possa imaginar. E Ele tem um plano. Talvez você possa estar num momento difícil hoje, com preocupações, decepções, frustrações, medos, como eu tenho. E muitas vezes achamos que não tem esperança. E ficamos vivendo naquela de, o melhor de Deus ainda está por vir, para trazer um pouquinho de consolo. Mas, meu querido, o melhor de Deus já veio. O nosso resgatador. Jesus Cristo já veio. E eu quero gastar os meus dias nessa terra, para que outros, por onde eu passar, seja aqui no Brasil, seja a 15 mil quilômetros de distância lá na Índia, para que outras pessoas, como aqueles Dalits, que acreditam que são intocáveis, eles saibam que existe um resgatador, que existe alguém que pagou o preço por eles, e que diferente do que a religião ensina, do que os seus pais mesmos ensinam, quando eles morrerem nessa vida, não significa que acabou, não. Porque talvez a situação deles nem mude muito. Talvez eles continuem vivendo no que para nós é pobreza e miséria. Mas pelo menos eles vão saber que quando acabar aqui, eles estarão com Jesus. E essa é a nossa missão.
Às vezes a gente complica tanto para falar de missões. A gente acha que a gente tem que sair na rua entregando folheto e falando, insistindo com as pessoas. Ou que a gente tem que investir milhões em missionários. Meu querido, se eu não voltar para a Índia, glória a Deus, para a glória de Deus, nós temos obreiros hoje que vão continuar o trabalho. Se eu estou ali é porque eu creio que Deus quer que eu esteja. Mas se eu não voltar para a Índia agora no final de julho, como são os planos, eu não vou ficar frustrado achando que, coitado dos Dalits, obrigado, agora acabou. E achando que o meu ministério acabou. Não, vou entender que são os planos de Deus para mim ficar no Brasil agora. Mas onde eu estiver, eu quero que a minha vida seja como a de Jesus. Que por onde eu passar, em vez de levar rancor, desesperança, que eu leve o resgatador. No meu trabalho, na escola, como nós fazemos na Índia. Nós estamos ali servindo a comunidade, dando aulas de inglês, ensinando, cortando um cabelo. Eu passo a maior parte do meu tempo dentro do escritório. A parte espiritual do meu trabalho é aconselhar alguns jovens. São as reuniões de oração que nós temos na terça-feira, os estudos bíblicos que temos na quinta. Mas grande parte do meu trabalho é dentro do escritório, na frente do computador. Mas nós estamos nos esforçando para que, com a misericórdia de Deus, mesmo com os nossos pecados, com as nossas falhas, de alguma maneira viver o Evangelho de Jesus e levar o resgatador para aquele povo. E o texto de Hebreus 12, para terminar, o versículo 2 e 3, diz assim: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Pela glória que lhe estava proposta, o céu, Ele suportou tudo aqui, e Ele desprezou todos os insultos, todo o sofrimento, para que hoje nós possamos olhar para a cruz e nos lembrar que a nossa recompensa não está aqui, que nós não devemos viver esperando receber algo de Deus aqui, que não é esse o propósito da nossa vida, construir reinos para nós mesmos nessa terra. Mas nós temos que manter os nossos olhos fitos em Jesus e no propósito que Ele tem para nós aqui na terra. E mesmo em meio às dificuldades, não desanimarmos nunca. E fazemos isso não por aquilo que Ele pode nos dar, mas na esperança de estarmos com Ele um dia. Amém? Leve essa palavra contigo e não desanime, continue. E é por isso que, mesmo em meio a essas dificuldades, nós temos alguns pedidos de oração. Eu e Sara, nós estamos fazendo os nossos planos. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem quem? Vem de quem? Vem de Deus. Então os nossos planos, como eu disse para você, de estar na Índia no finalzinho de julho. Para isso nós precisamos solucionar nossa questão de visto, que está sendo um pouquinho difícil, porque o país está se fechando para o Evangelho, cristãos tendo cada vez mais dificuldade para entrar no país. Precisamos que Deus abra uma porta de um visto para nós a longo prazo, para que não precisamos também ficar voltando para o Brasil a cada 6 meses, ou sair do país a cada 3 meses, como temos que fazer agora. A documentação para Sara, que também é uma coisa meio burocrática e temos pouco tempo. Orem por isso. E orem também. Eu sei que essa igreja tem investido, e eu sou grato a Deus pela sua vida. Mas a situação econômica no Brasil não está fácil. E o nosso sustento no Brasil, hoje o meu sustento, para mim e para Sara, continua o mesmo de quando eu era solteiro, para 2 pessoas. E o real desvalorizou muito, então quando o nosso sustento chega lá na Índia, é quase a metade do que era antes. Então nós temos a metade do valor, que era para uma pessoa, para 2 pessoas. E as passagens subiram muito também, então nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade com isso. Eu quero pedir que você ore,
para que Deus faça um milagre na nossa vida, porque para nós irmos para a Índia em julho é só por um milagre de Deus. Nós não temos passagem ainda, não temos nada, mas nós cremos no Senhor. Só para você entender um pouquinho alguns valores, pode passar para mim? Entre visto, o seguro de vida, que é uma exigência da nossa organização, e as despesas com o visto, são $5.700 que nós precisamos para o próximo mês. $5.700 não parece muito, mas hoje, infelizmente, esse valor é quase mais de R$17 mil. E nós estamos fazendo esses planos porque nós cremos no Deus que nós servimos, aquele que é capaz de ressuscitar o morto. O que é R$18 mil para o meu Deus? Ele tem nos sustentado até aqui. Eu sei que isso não é nada, e eu espero em breve falar com você que me segue no Facebook, me manda mensagem de vez em quando, ou você que apenas lê os nossos informativos, que você sai por e-mail, ou que o neto imprime e gruda ali embaixo. Mas eu espero em breve poder te mandar notícias lá da Índia e contar um pouquinho mais do que Deus tem feito através de nós com aquele povo. Amém? Seja encorajado e não deixe de levar a salvação e de levar o resgatador por onde você for. Amém? Amo vocês e é sempre um prazer muito grande estar aqui. Que Deus os abençoe.